Boa noite. Como transformar propósito em negócio? Essa é a nossa live de hoje. Então, seja bem-vindo. Se você estiver assistindo agora, né, depois que essa live já foi transmitida, aproveite o conteúdo, foi preparado para você poder assistir. Meu amigo Horácio Melo está aí comigo. Seja bem-vindo, Horácio. Muito bom te ver aí. Como transformar propósito em negócio? Acho que tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Esse mundo novo que nós estamos vivendo. Então essa é a discussão de hoje, esse é o nosso debate. Preparei um material aqui, trouxe alguns dados de algumas pesquisas para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Que isso, você que é craque, rapaz. Você que é o... Tô só te vendo aí, você divulgando nossos planos aí, nossas missões aí, pra gente cumprir nossa missão, né? Perfeito. Mas vamos lá. Curtir um pouquinho a musiquinha, deixar o pessoal chegando, pra gente poder falar sobre isso, né? Como transformar propósito, né, em negócio. E o que seria esse propósito? Como fazer isso? Então vamos lá. Curte a música aí. Aproveita um pouquinho desse som aí. Aqui no DJ tá o Matheus, meu filho. Como transformar propósito em negócio? E aí, para começar a contar essa história, né, a gente começar esse nosso debate, eu quero exatamente começar relatando para vocês, né, como é que começou essa jornada de empreender, né, de transformar realmente em negócio. Isso começou, né, quando eu fui, né, de um processo meu desse de trabalho e tudo. Acabou que fui desligado, né, de uma empresa, de uma grande empresa, como uma grande corporação. E aí comecei a avaliar, né, pensar realmente qual que era a minha prioridade, qual que era a minha necessidade, como fazer isso, né, para dedicar mais tempo para minha família, né, eu que sempre fui executivo, sempre trabalhei com muito tempo, né, dedicando muito tempo aos negócios. Como fazer isso, né, como dedicar tempo à família, a outras prioridades dentro da minha vida, né? Então eu comecei a pensar nisso, né? Comecei a avaliar isso. Isso aconteceu em 2018 e eu comecei a refletir como, né? Como é que eu posso tirar proveito disso, né? Da minha experiência, da minha vivência, né? De tudo que eu já tinha aprendido, das lições que eu já tinha vivido. Então, como tirar proveito disso, né? Para poder começar a buscar mais qualidade, né? E realmente trabalhar com propósito. Então foi daí, né? Daí começou essa minha discussão, daí começou essa minha avaliação. Então partiu exatamente disso, nesse momento que eu falei assim, como buscar um novo emprego, né? Como buscar um novo trabalho, de que forma eu posso, né, voltar para esse mercado de forma diferente, né? E aí foi que exatamente eu comecei a pensar nisso, né? Nessa questão do propósito, nessa questão de realmente utilizar, né, desse meu propósito e transformar isso em negócio. Então, isso é um pouco da razão, né, que quando comecei a transformar o meu pensar, o meu modelo de agir, pensando exatamente nisso. Isso foi um ponto de partida. Às vezes a gente se desespera, às vezes a gente não está preparado para esse momento, mas eu confesso que eu já estava preparado, já estava pensando nisso, e aí isso foi um pontapé inicial para poder eu começar a viver isso, né, de que forma que eu poderia colocar. E aí você começa a ver como fazer isso, né? Como se transformar. E aí eu tenho uma pesquisa aqui que eu achei interessante trazer, né? Como um dado para a gente analisar, que segundo os estudos da Price, né, 50% dos postos de trabalho atuais podem deixar de existir até 2030. Né? Então, ou seja, o trabalho convencional que a gente está vendo hoje, né, com automação, inteligência artificial, né, ele vai deixar de existir. Né? Então, como eu posso, né, me colocar? E aí tem muito a ver com isso, né? Com as minhas habilidades, com os meus conhecimentos. Né? O que for básico hoje, o que for simples, ele provavelmente vai deixar de existir até 2030. Né? Então, como é que eu posso me colocar nesse mercado, um mercado que se transforma,
né, em muita automação, muita inteligência artificial. Então, como é que eu posso aproveitar melhor isso? Né? Então, isso foi um dos dados que nós fomos buscar, pesquisar, conhecer mais, né? De que forma que isso pode ajudar. Então, isso é um fato, esse mundo está mudando, o mundo do trabalho, né, do mercado de trabalho está mudando. Então, eu preciso me inserir nisso, né, nesse mercado de forma diferente. Né? Então, transformar, né, esse propósito de negócio tem muito a ver com isso. Né? Porque como, né, nesse mercado novo que se transforma, que está se automatizando, se buscando otimizar, né, como é que eu posso fazer com uma pesquisa como essa? Né? E outro dado também, que eu vejo isso como relevante, né, olhando dados aí, segundo o IBGE, fala o seguinte, que de cada 6 de cada 10, né, negócios, cada empresa no Brasil fecham em 5 anos, 6 de cada 10. Né, e tem muito a ver com isso, né, com essa questão também do propósito. Às vezes a gente abre uma empresa, abre um negócio, começa um negócio, e o nosso foco inicial está muito preso aonde? Está muito preso em lucro, resultado. Né? Está errado isso? Não está errado. Né? Isso não é errado, isso não está... Isso não tem por que não deixar de pensar nisso também. Mas, né, só isso não é o caminho. Né? Então, isso tem a ver. Eu vejo isso. Eu acho que de cada 6, 10, né, de cada 10, 6 fecham em 5 anos, tem muito a ver com isso, a falta de um propósito, né, a falta de um motor que motive realmente as pessoas a continuarem buscando, persistindo, né, porque desafios, dificuldades, tudo isso vão acontecer. Né, o mercado traz muito isso. Né, mas eu preciso ter exatamente isso. Qual que é o meu motor? O que me motiva? O que me leva? E o que me leva é exatamente isso. É o meu propósito. Né, o que eu quero para a minha vida? Né, o que eu quero levar isso para as pessoas? Porque vocês vão ver que isso é muito simples. Né, e aí, de novo, eu tenho feito as lives, tenho tentado transmitir esse conhecimento, essas informações, e às vezes a gente fica... Né, antes eu até pensava nisso, né, de fazer um conteúdo muito extenso, né, com mais de 1 hora, e eu acho que hoje a gente vive um momento que o tempo, né, é um motor muito importante, né, é um vetor importante. Então a gente não pode, né, eu acho que a gente precisa otimizar, né, esse nosso tempo. Então a gente precisa dar as informações diretas, muito claras, de forma muito objetivas, para que você possa usar isso no seu dia a dia. Não adianta a gente achar que, né, tanto conteúdo, muito tempo, né? Nesses momentos a gente vai ter muita informação e você vai aplicar mais isso. Né? Então eu estou fazendo diferente. Meu objetivo aqui é dar um recado direto, claro, de forma rápida, né? E muito assim, efetivo, para que você possa ter no seu dia a dia essa condição de aplicar isso no seu negócio, na sua vida. Porque quando a gente fala de transformar, né, o seu propósito de negócio, tem muito a ver com isso. Né? Tem muito a ver com isso que você conhece, com isso que você trabalha, com as suas habilidades. Então, isso tudo faz parte desse processo. Então, você precisa estar muito atento nisso. E uma coisa, né, que mostra um pouco dessa tendência, né, do mercado hoje, dados aí do portal do empreendedor, né, do governo federal, mostram que nos últimos anos cresceu 10,2% o número de microempresas, de novos negócios. Né? Foram 10 milhões de registros só em 2020. Só em 2020 e 2021. Ou seja, as pessoas estão buscando realmente empreender. As pessoas estão buscando, né, criar seu negócio, viver do seu negócio. Eu sei que isso assusta muita gente, né, isso traz, né, muitas vezes inseguranças. Né? Eu vejo isso até às vezes dentro da minha própria casa, né? Até às vezes dentro dos meus relacionamentos, dos meus amigos, quando eu converso, né? Porque isso traz realmente a insegurança. Por quê? Porque o primeiro pensamento é exatamente isso. É como é que eu vou fazer para poder, né, empreender e ter lucro, e ter resultado, né, e ganhar dinheiro, né, e ficar milionário. E as pessoas pensam nisso. Né? Só que a diferença é essa. Como eu posso me colocar à disposição com propósito para transformar exatamente isso, o meu propósito em negócio. Como eu posso fazer isso? De que forma eu posso agregar, né,
a valor às pessoas, agregar conhecimento às pessoas, para que as pessoas possam, né, alcançar os seus resultados. Então tem muito a ver com isso, né, e não muito a ver com o resultado financeiro, né, com o lucro a qualquer custo, pensando somente nisso. E é comum, né, a gente vê isso o dia a dia, a gente vê isso o tempo todo, né, isso é muito comum. Só que aqui a proposta é diferente. Né? A proposta é exatamente essa. E quando eu falo para vocês lá em 2018, né, quando eu comecei a pensar nisso, né, que eu tinha, né, funcionário de uma grande corporação, de uma grande empresa, tinha bons resultados, tinha uma boa renda, né, um bom salário, mas isso, cada dia que passa, cada dia que passava isso, me distanciava da minha família, me distanciava, né, dos meus propósitos, né, da minha busca pela intimidade com Deus, né, isso me distanciava do que realmente me trazia valor para mim, que trazia importância e prioridade na minha vida. Então, eu comecei a avaliar, será que era isso mesmo? Será que é isso que eu estou buscando? Né? Essa renda, esse salário alto, né? Mas que eu não tivesse qualidade de vida, que eu não tivesse tempo para dedicar para minha família, que eu não pudesse ver meus filhos crescerem, né? Que eu pudesse compartilhar com eles momentos, né, agradáveis de estar juntos e tudo? Com certeza não. Né? Com certeza, para mim, isso não estava trazendo nenhum sentido. Né? Então, foi exatamente quando eu pensei, como fazer isso? Né? De que forma que eu posso fazer isso? O que realmente é importante pensar nisso? Né? E aí, eu quero exatamente começar por esse ponto. Né? Como é que eu posso fazer isso? De que forma? E aí a gente começa a entender um pouquinho disso, né? A entender como gerar essa mudança. E eu acho que aí esse é o grande segredo. Né? O segredo está em o que é esse propósito? É colocar suas habilidades a serviço das pessoas. Né? É colocar suas habilidades a serviço das pessoas. É isso. Para mim é isso. Isso é o grande motor, né, que eu transformo o meu propósito em negócio. É colocar minhas habilidades. E aí eu falo para você, né, que está aí assistindo, que está aqui participando, eu tenho certeza, né, que independente da sua idade, independente do que você faz hoje, você tem habilidades, né, e tem competências que você pode transformar isso em negócio. Certeza absoluta. Né? Só que você precisa se dispor a isso. Você precisa se colocar em ação, né? Se colocar à disposição para que isso possa acontecer. Então, essa é a grande pergunta. Né? Você está disposto a fazer isso? Né? Eu decidi isso em 2018, comecei a investir nisso. Eu comecei a organizar isso, né? Eu comecei a pensar como, né, eu posso oferecer isso, né? Como eu posso oferecer todas essas habilidades, essas competências, para que eu possa exatamente a serviço das pessoas. Tá? Como é que eu posso fazer isso acontecer? E aí foi quando eu comecei a pensar, né, em como estruturar isso. Como é que eu posso passar isso? Né? Passar isso para as pessoas, para que as pessoas possam se beneficiar desse meu conhecimento e dessas minhas habilidades. De que forma? Qual que é o modelo, né, que essa minha filosofia de estar realmente, né, ajudando, contribuindo, né, transformando a vida das pessoas, né, num propósito maior. Então foi exatamente isso, porque dessa forma, e aí é que aí que é legal, isso que se dá, né, que se torna prazeroso, quando você começa a juntar isso, né, porque você começa a ter equilíbrio, né, você começa a ter tempo para a sua família, tempo para poder realmente, para o seu propósito de vida, ter tempo para poder estar próximo das pessoas, né, ajudar as pessoas. Né? Então, tudo isso gera, né, esse benefício. Então, isso fica leve, isso fica agradável, isso traz para você uma outra perspectiva de vida. Tá? Então, quando você fala dessa transformação, né, do propósito, né, em negócio é isso. O meu propósito é exatamente isso. É colocar as minhas habilidades a serviço das pessoas. Né? Colocar o meu conhecimento a serviço das pessoas. Que as pessoas possam aplicar isso no seu dia a dia. Né? E se beneficiar disso. Né? Se beneficiar de uma forma que ela possa também transformar a sua vida. Tá? Então é nisso que eu penso, é nisso que eu acredito. E é exatamente isso que eu estou buscando. Então, pensando nisso, eu tenho trabalhado, né, para montar exatamente isso, essa oferta,
né? Oferta de um serviço, e que eu hoje chamo de mentoria, né? Mas que cada um pode dar o seu nome. Isso é o meu, né? O meu modelo. É dessa forma que eu acredito que isso possa fazer a diferença, né? Então, pensa nisso, né? Como, né? Eu hoje, o meu propósito é exatamente isso, é colocar as minhas habilidades a serviço das pessoas, que eu possa de alguma forma beneficiar, né, as pessoas com o meu conhecimento, para que elas possam, né, de forma mais acelerada, né, de forma mais rápida, alcançar os objetivos que estão buscando. Então, esse é o meu propósito, é isso que eu busco, é isso que eu quero contribuir. Então, é dessa forma que eu estou transformando o meu propósito em negócio, né? E aí, eu acho que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente quer fazer isso, acho que a gente tem que pegar 3 pilares. E eu vou pegar esses 3 pilares, né, que eu preparei aqui para poder conversar com vocês, né? Impactar o mundo de forma positiva com o meu negócio, né? Eu quero impactar o mundo de forma positiva. Isso tem muito a ver com a minha forma de ver o mundo, né? Hoje, eu até brinco às vezes com as pessoas que já trabalharam comigo, quem me conhece, quem está próximo, né, de mim, porque eu tenho essa visão positiva. Eu sempre, quando eu pego um desafio, quando eu assumo uma nova missão, né, eu falo como é que eu posso, né, criar soluções, de que forma, né, que eu posso enxergar, né, aqui que existe uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente, mas de forma positiva. Né? Então, impactar o mundo de forma positiva, né, com o seu negócio. É isso que você tem que trazer. É isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Então você faz um negócio pelo negócio. Você faz um negócio pelo lucro. Você faz um negócio pelo resultado financeiro. E eu te falo, isso não traz, né, significado. Isso muitas vezes te traz angústia. Muitas vezes te traz um sentimento de vazio. Por quê? Porque isso não casa com o seu propósito. Isso não casa com o que você quer ter na sua vida. Né? Eu volto a falar, falo isso porque eu quero viver assim. Eu busco viver assim. Né? Então, isso é uma diferença. Lógico, Tarcísio, às vezes leva mais tempo, leva. Né? Às vezes, isso leva mais... isso demora um pouco mais, com certeza demora um pouco mais. Né? Isso demora um pouco mais. Por que demora um pouco mais? Né? Porque isso, você construir isso, né? você trabalhar isso, você conquistar esse espaço, leva tempo. Né? E é por isso que eu falo, quando você tem o propósito, você vê sempre a dificuldade, né? Você transforma essa dificuldade em quê? Em solução. Você não vê a dificuldade como problema. Você vê a dificuldade como solução. Solução do quê? De crescer, de aprender, de construir coisas novas. Então o primeiro pilar é isso. Né? É como você pode, né? Se você quer transformar propósito de negócio, como eu posso impactar o mundo de forma positiva? Como eu posso fazer isso? Né? E eu vejo que eu posso. Como é que eu posso? Eu posso fazer isso porque com as habilidades que eu tenho, com as competências que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu já vivi na minha vida profissional. Né? Então eu posso ajudar as pessoas dessa forma, porque com certeza tem uma experiência vivida, tem uma situação, né, de uma coisa mal resolvida, às vezes tem um fracasso também, às vezes tem coisas que não dão certo. Então tudo isso, né, essas histórias podem ajudar as pessoas. Eu posso impactar o mundo. Né? Então, segundo ponto, segundo pilar, colocar seus talentos a serviço das pessoas para ajudá-los, né, de alguma maneira. Então, você tem talentos, né? Você tem muita condição de ajudar as pessoas. Então, coloque seus talentos à disposição. Né? Coloque isso, né, a serviço das pessoas. Servir, gente. Servir. E isso é transformar propósito, né, em negócio. É servir. Tá? Servir de forma ampla, né, de forma grande. Tá? Lógico, isso vai dar resultado? Vai. E você vai conseguir ter resultado financeiro? Vai. Mas não torna isso o princípio. Né? Isso é consequência. Isso é a consequência do seu trabalho. Isso é a consequência dos talentos à disposição, a serviço, a servir. Isso é o resultado, né, do impacto que você traz no mundo de hoje. Né? Então faça isso. E outra, buscar o lucro financeiro como objetivo final, né? Não buscar isso, deixar isso como segundo plano. Trabalhe primeiro a importância das pessoas, né? De como impactar esse ambiente que você vive. É isso que você tem que buscar. É desta forma, tá,
que você vai conseguir realmente gerar os resultados. Tá? É assim que você faz a diferença. Então, quando eu fiz a proposta, né, de fazer essa live de hoje, né, de como transformar propósito e negócio, é isso. Né, de você começar a pensar dessa forma. Tá? Porque se você for buscar hoje, né, busca hoje os profissionais, né, e eu vou dar um outro dado sobre isso, né, porque às vezes porque o empreender, o negócio, muitas vezes tem um intraempreender, ou seja, você fazer isso dentro da sua própria empresa. Às vezes você é um funcionário, mas você pode ser um empreendedor, um intraempreendedor, né, de fazer isso dentro da empresa que você trabalha hoje. Né? Um estudo recente aponta que 56% dos trabalhadores, né, formais no país não estão felizes com as suas carreiras atuais ou com o trabalho que executam. Olha só, gente, eu vou repetir aqui, só para vocês entenderem que dado é esse. Né? Um estudo recente aponta que 56% dos trabalhadores formais, né, do país não estão felizes com as carreiras atuais. Olha só que louco. Né? Olha só como isso, né, traz para a pessoa que está trabalhando hoje no seu mercado, na sua atividade, né, um processo de, muitas vezes, de insatisfação, de angústia, às vezes até depressão. Por quê? Porque você vai fazer um trabalho que você não vê benefício nisso. Você não vê hoje, né, que isso realmente te representa. Esse é o grande problema, isso não te representa. Você vai lá por quê? Simplesmente pelo salário do dia a dia, né, para que você possa continuar, né, pagando as suas contas no final do mês. Então, isso é assustador. 56% dos trabalhadores. Isso é uma pesquisa. Isso não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é uma pesquisa, né, de dados que são entrevistados dentro dos colaboradores, dentro das empresas hoje. Então, quando a gente vê uma situação como essa, quando a gente vê um dado como esse, você vê exatamente isso. Por que as pessoas hoje, né, entram em depressão? Por que as pessoas ficam angustiadas no trabalho? Por que as pessoas hoje, né, às vezes vê tanto atestado médico, tantas vezes fugindo do dia a dia, da rotina do trabalho? Porque as pessoas não estão felizes. Não estão felizes por quê? Porque não vem propósito, não vem significado naquilo que elas fazem. Então é exatamente essa a mudança. Né? Então, como transformar propósito em negócio? Né? Busque isso, busque impactar a vida das pessoas. Tá? Colocar disponível as suas habilidades, né, para servir. Como você pode trazer benefício dessa forma? E volto a falar, você pode ser um líder dentro da sua empresa, tá? Como funcionário mesmo, e você pode fazer esse impacto dentro da vida das pessoas. Né? Criando com eles conexões com os empregados, criando com eles empatia, se colocando, entendendo a situação de cada um. Então, tudo isso é uma forma de fazer um trabalho diferente. Então, pense muito nisso. Né? 56% das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho hoje. 56%. Gente, isso é simplesmente assustador. Tá? Quando a gente pensa nisso, então você para, né? Você deixa disso, né? Você começa, quando você busca realmente um negócio seu, né? Fazer o seu negócio com o seu propósito, ou seja, com aquilo que te traz significado, você começa a ter essa visão diferente, você começa a acreditar naquilo que você faz, e isso é importante, essa essência, você começa a contribuir com as pessoas, isso te motiva, você vai trabalhar de forma diferente. E eu vou citar um exemplo aqui, que eu lembro muito bem, né, do meu filho. Vou citar um exemplo do meu filho, tá? E depois vou citar um exemplo profissional para poder compartilhar com vocês também. Quando meu filho falava assim, da escola, né? A escola era tão importante para ele que ele não queria perder, né? Ele não queria perder a aula. Ele, não, pai, eu quero ir para a escola. Eu sinto prazer em ir para a escola. Eu adoro meus professores, eu adoro a escola. Eu gosto disso. Né? Então, quando eu vejo isso, é exatamente isso, é porque aquilo traz significado. Ele vê um propósito naquilo, né? Ele gosta daquele viver, daquele compartilhar, daquele momento especial. Tá? Então, isso faz a diferença. Isso é a mesma coisa quando eu estou na empresa, quando eu vou para um negócio. E aí, quando eu falo para vocês, lá em 2018, né? Quando eu fui, quando chegou até o processo do desligamento meu lá, eu confesso para vocês, olha, sem vontade nenhuma, tá? Sem vontade nenhuma de estar lá. Confesso para vocês, eu saía de Goiânia para Brasília sem vontade, né? Eu deixava minha família aqui em Goiânia, ia para Brasília, e eu te falo, não tinha prazer nenhum nisso, eu tinha obrigação
obrigação de cumprir um horário, de fazer meu trabalho, de ter meu resultado. Então isso começou a não ter mais significado. Então isso, né, muda a forma. Né? E eu vejo hoje eu faço, desde que eu voltei, né, e estou trabalhando isso já 2018 para cá, tudo, né, dando aula, né, estava dando aula para meus alunos lá na área de empreendedorismo, que eu estou com as empresas que eu estou trabalhando, que eu sou sócio, tá? Hoje também atuando com na empresa, né, no serviço que eu estou hoje, na missão que me foi dada desde maio, né, eu vou com vontade, eu vou animado, eu vou motivado para gerar os resultados, que eu sei que são vários, os desafios são gigantes, são enormes, mas eu tenho uma coisa, né, que isso casa com o meu propósito, isso casa com o propósito de servir, né, de compartilhar tudo que eu tenho de conhecimento, de habilidade, de experiência para agregar na vida das pessoas. E é isso o meu propósito. Né? Então eu faço isso com muito prazer, eu faço isso com muita vontade, com muita motivação. Então o que eu quero é exatamente isso, e é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou buscar. E é por isso que hoje, né, eu estruturando isso, né, formatando isso, para realmente ter uma mentoria que eu possa ajudar a acelerar, né, esse processo das pessoas, que eu possa, né, dar para ele a condição dele se beneficiar com tudo que eu já vivi, só que ele com muito menos idade, com muito menos experiência. Porque assim, o que eu faço? Eu ajudo ele a se beneficiar e se transformar muito mais cedo. Né? Não levo o tempo que eu levei, né? Com a experiência que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho, mas ele muito mais novo. Aplica isso no seu dia a dia, escala, né, seus resultados, escala seu crescimento profissional. Então esse é o propósito. Né? Então esse é meu propósito, e é exatamente isso que eu estou fazendo, transformando exatamente isso, né? Transformando de uma forma muito honesta, muito justa, de uma forma muito transparente, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, né? A pessoa falou, Tarcísio, pô, você é um vencedor, né? A pessoa falou exatamente isso para mim, e eu confesso para você, eu sou mesmo um vencedor, né? Eu sou um vencedor, porque eu alcancei resultados, né? Eu alcancei conquistas que no início eram pouco imaginados, né? Eram pouco previstas para isso acontecer. Mas hoje eu vejo o resultado, né, que eu já alcancei. E quero alcançar mais, quero buscar mais. Tá? Independente da posição, da atividade. Então você precisa se conectar com isso. Né? Então foque nisso. Né? Quando a gente fala sobre essa proposta, né, da gente realmente precisa, né, pensar, precisa refletir, para um tempo, tira um tempo para você, entenda o que eu posso fazer, de que forma, né, eu posso definir as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades hoje? Né, para poder realmente você fazer isso com impacto. Não adianta, volto a falar, né, você não adianta fazer isso de qualquer forma. Você tem que fazer isso de forma que impacte nas pessoas, que gere benefícios para as pessoas. Então você precisa estar muito bem estruturado. Né? E eu sei, dá medo, né, de empreender? Dá. Mas quando você faz isso com propósito, as dificuldades se transformam em oportunidades. As dificuldades se transformam em pensamentos positivos, para que você possa construir isso de forma a ter os resultados esperados. Então essa é a grande diferença. Então se prepare para isso, né? E não faça isso de forma atabalhoada, não faça isso de forma que você vai construir, né, sem pensar nas consequências, né, sem estar realmente estruturado com isso, de forma que você possa, né, como é que eu posso até trazer isso? De forma que você faça, né, organizado mesmo, né, com planejamento. Então você precisa trabalhar isso de forma planejada, tá? E aí sim, se eu fosse dar um passo a passo, né, de como fazer isso, como é que você poderia fazer, né? Exatamente focar nisso, né? Focar no seu autoconhecimento. O que eu tenho hoje, né, na minha mente, no meu coração, que eu possa, né, direcionar para que eu possa impactar as pessoas, para que eu possa dar benefício, que isso possa trazer, né, de alguma forma ganho para as pessoas. Tá? Então o primeiro ponto é esse. O segundo, né, identifique 3 negócios que te inspirem. O que te inspira hoje? Dentro dessas habilidades, dessas suas competências, o que me inspira hoje é isso.
é disponibilizar as minhas habilidades a serviço das pessoas. Né? Disponibilizar o meu conhecimento a serviço das pessoas. Disponibilizar as minhas competências a serviço das pessoas. Disponibilizar os meus talentos a serviço das pessoas. Para que eu possa ajudá-los a alcançar resultados mais rápidos. Para que eu possa ajudar as pessoas a transformar o que ela tem hoje, né? De forma a alcançar os sonhos que elas têm, os desejos que elas buscam hoje. Então, acho que isso é importante. Outra, encontre pessoas que possuam experiências positivas na sua área, na sua atividade, para que possam te ajudar. Troque experiência, busque network, construa essas relações fortes para que faça isso acontecer na sua vida, de forma mais simples, de forma muitas vezes, né, mais estruturada. Às vezes você perde, né, tempo com isso. Por quê? Porque às vezes você não se conecta com as pessoas, você não busca essa experiência. Então, vamos lá, né? Faça isso. Quem é a pessoa hoje que você faz, que faz o que você gosta, que você se conecta com ela? Então, vai lá, conversa, troca experiência. O que você já fez? Como você já fez isso? Né? E é por isso que eu falo a questão da mentoria, porque a mentoria é exatamente isso, é colocar disponível essa experiência. Às vezes você já é um profissional, né, tarimbado, que tem experiência, então se disponha a ajudar as pessoas, né? Faça disso um propósito. Tá? Transforme, né, o aprendizado em ação, que é exatamente isso, transforme o aprendizado em ação. O mais simples que você possa ter do aprendizado que você tenha hoje. Às vezes você tem uma habilidade, né, de cozinhar, às vezes você tem uma habilidade de ensinar, às vezes você tem uma habilidade de coisas manuais, né, de construir, de fazer coisas manuais. Coloque isso à disposição e ajude as pessoas. Né? Então, isso é importante, tá? Porque você precisa entender isso. O que te traz significado? O que te traz propósito? Para que você possa realmente se transformar. Então, isso é importante. Né? Você não adianta você fazer, já falei isso, né? E vou repetir isso. Não adianta fazer isso simplesmente pensando no lucro, pensando no resultado financeiro. Porque isso, quando você alcança, você vai sempre ter o vazio de não estar completo. Né? Você precisa fazer isso pensando no propósito. Né? Pensando exatamente nisso que te inspira, nisso que te traz equilíbrio, nisso que te traz o quê? Esse diferencial. Né? Esse diferencial, porque é isso que te diferencia dos outros. Né? Empresa por empresa, todo mundo faz, todo mundo monta. Né? Pode ser de treinamento, pode ser de consultoria, pode ser de fazer bolo, pode ser de ensinar, pode ser de dar treinamento, pode ser de orientar as pessoas, né, de como vender mais, né, de vendas. Você pode fazer tudo isso, todos fazem. Qual que é o diferencial? O diferencial está no que é seu, na sua essência, de como você vai fazer isso. Então esse é o grande diferencial, isso é seu, isso é individual, tá certo? Isso é único, isso é único. E é exatamente isso que você precisa buscar. Como trazer isso de forma única, de forma exclusiva, para que fique só em você, para que você seja a referência. Tá? Então você precisa pensar nisso. E esse projeto, né, ele vai ser desenvolvido e trabalhado constantemente, porque você vai sempre fazer uma versão, você vai sempre para a rua, você vai oferecer. E se beneficiar do que eu já vivi na vida delas. Esse é o meu propósito. É isso que eu vou oferecer e é isso que eu vou fazer. Aonde eu estiver, no lugar que eu estiver, na empresa que eu estiver, à frente do negócio que eu estiver. Esse é meu propósito. Então, transforme o seu propósito em negócio. Ofereça, sirva, porque o servir vai trazer benefício para você e para as outras pessoas. Né? Então, eu acho que esse era o recado de hoje, essa era a mensagem de hoje. Espero que isso tenha trazido
que vai trazer algum resultado para você, algum benefício para você. Espero que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Espero que você possa, né, de alguma forma, absorver essa informação. E lógico, se você puder mudar 1%, 10%, né, do que você vive hoje, eu com certeza alcancei o meu objetivo, com certeza eu estou vivendo do meu propósito, né? Então, muito obrigado para quem esteve aqui comigo, muito obrigado para quem vi que várias pessoas passaram aí, né, que deram boa noite, que participaram, né? Então, muito obrigado por todos que estiveram comigo, né? É esse o propósito, é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço na minha vida, né? Realmente compartilhar, né? Compartilhar para que as pessoas possam se beneficiar disso. Então, boa noite, fiquem com Deus, né? E que essa semana seja repleta de sucesso, de realizações, né? De bênçãos na vida de vocês, tá? E até a próxima. Lembrando que agora eu estou fazendo essas lives de forma alterada, então às vezes vai ser na quarta, vai ser na terça, vai ser na quinta, na sexta, né? Eu estou tentando mudar os dias e ver, né, de que forma isso fica melhor, tá? Então vamos ser sempre assim. Muito obrigado, né? E pelas palavras, tentando sempre ajudar, né? Volto mais uma vez a falar para tentar ajudar, né? Contribuir com as pessoas. Muito obrigado, viu? E acompanhe, né? Tem sempre os conteúdos, tem sempre as informações, tá certo? Tchau para vocês, boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus.